Minhas queridas, meus queridos telespectadores, ao abraçar com muita solidariedade e fraternidade um dos filósofos, para mim, dos mais importantes da atualidade no Brasil e no mundo, perseguido, acuado por forças ocultas e covardes, mas que preserva a sua saúde intelectual, a sua sensibilidade para com os propósitos melhores da humanidade com relação ética, ao amor, à justiça e à paz. Pessoa a quem eu tenho o privilégio, a alegria de saudar como minha amiga, a quem eu admiro, a quem eu ouço e vejo com muita atenção para aprender, que é o professor Dr. Alisson Mascaro, que me surpreende ao assistir esta reflexão do Evangelho. Muito obrigado, meu irmão, companheiro, camarada, meu mestre intelectual, Alisson Mascaro. E igualmente a sua amiga, também minha amiga, com quem já falei por ligação telefônica, com quem estarei em setembro em São Paulo, espero que também com o professor Alisson Mascaro, para uma palestra, para um encontro, um evento, que tem o objetivo de pensar a nossa realidade, analisá-la. A professora também, minha querida editora, querida intelectual, escritora, Dora Encontre, que tem o privilégio de acolhê-la como minha amiga, profundamente solidária, fraterna, caridosa e amiga também, em primeira mão, do professor Alisson Mascaro. Obrigado a vocês dois. Vocês dois realmente inspiram, vocês dois realmente fortalecem a gente. Obrigado, obrigado, obrigado. Peço que vocês assistam toda esta reflexão de hoje. Não é muito longa se considerarmos a necessidade de refletirmos, de nos alimentarmos com uma razoável profundidade sobre a fé, sobre o mundo, sobre a humanidade, com base no próprio Jesus, até onde humildemente alcançamos. Vocês lerão logo a seguir a vinheta no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, do versículo 51 ao versículo 62, cuja referência baixa aí para vocês não se esquecerem e refletirem se estiverem com mais de uma pessoa aí onde vocês se encontram, ou então lerem, refletirem, pensarem, para que logo após a vinheta nós reflitamos juntos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês, minhas amigas, telespectadores, telespectadoras, seres humanos, circunstanciados, envoltos em maratonas tão complexas, em situações muitas vezes atropelantes, que ameaçam e que esmagam. Muitas vezes pensaram, não pensaram? Eu já pensei em mandar a gente para o inferno, não é? Ou no mínimo pedir que um raio
os parta pelo meio, ou, afinal, desejar que sejam extintos pela vida, pelos conflitos que essas pessoas mesmo criam. Certamente as minhas amigas, meus amigos telespectadores já se enfrentaram, como eu também enfrento, situações em que dá vontade de deixar tudo para lá e, como disse um professor aqui, meu colega, numa faculdade, e cuidar da vida, né? Tratar das coisas pequenininhas da gente, que não incomodam, que dão satisfação, que dão alegria e que deixam a gente quieto num canto, como o povo diz. Já pensaram, né? Pois é. Jesus, mais uma vez, tem respostas para esses dois campos de questões. Nesse texto aqui mesmo, que eu indiquei para vocês, que se encontra aqui na ordem de leituras do Evangelho e de outros textos, de acordo com o calendário C da Igreja Cristã. Primeira coisa que precisamos observar aqui, para a nossa orientação, é que esse texto aqui identificado, que vocês leram, trata da viagem de Jesus do interior da Palestina, lá da Galileia, para Jerusalém. É uma viagem. É uma caminhada. Porém, não é turística. Não é em caráter diversionista. É uma viagem pesada. É uma viagem carregada de sentimentos, de contradições, de lutas internas, lutas externas, sociais, econômicas, políticas, religiosas. É uma viagem desafiante. É uma viagem que Jesus muitas vezes prossegue só, embora junto com as pessoas. É uma viagem que as pessoas se agarram a si mesmas, embora Jesus caminhe com elas. Nesta viagem, há alguns problemas que devem ser observados, que questionam a nossa vida e nos desafiam também hoje, e que Lucas escreveu sobre ela para que as suas comunidades também lessem e aprendessem a respeito desta caminhada de Jesus. Uma das primeiras coisas que eu destaco desta viagem é que, ao passarem por Samaria, e Jesus querendo se hospedar por um tempo, por alguns dias, por algumas horas em Samaria, porque ele tinha uma agenda a prosseguir, ele tinha pressa para chegar durante a comemoração da Páscoa em Jerusalém. Mas, como acontece com todos nós, quando a gente vai a algum lugar, a gente vira a cara para lá na direção do endereço da nossa caminhada. Nosso rosto com os olhos, com o nariz, com a testa, com o movimento das pernas, dos braços, para lá, a gente vai para lá. Os samaritanos observaram que ele tinha o rosto direcionado para Jerusalém. E como eles não gostavam dos judeus, dos habitantes da Judéia, desta gente, dessa casta do templo de Jerusalém, que ajudaram a destruir o seu templo ali, em Samaria, todo especial, todo diferente, singular, contrastante com o que acontecia em Jerusalém, eles não acolheram Jesus, não hospedaram Jesus. Tinham lá suas razões, suas marcas, as raízes que alimentavam os seus preconceitos com relação a Jesus, seus ressentimentos com relação à confusão entre Jesus e os judeus. Então rejeitaram Jesus. Os seus discípulos, no entanto, perguntaram a Jesus se ele queria que fogo do céu fosse pedido sobre
todos esses samaritanos e como sob os raios eles fossem destruídos. Jesus os repreendeu. Repreendeu fortemente. Nada disso. Porque o Filho do Homem não veio para matar, destruir a vida, mas para salvar. Jesus enfrentou um problema que não era profundamente só e limitadamente dos samaritanos, mas que acompanhava os seus discípulos, apegados a raios, apegados a xingamentos, apegados a perseguições, apegados a vinganças, uma cultura introjetada e comandante das suas vidas e atitudes diante dos problemas e contradições. Os discípulos que, a despeito de seguirem Jesus, continuavam marcados por uma agenda de ódio, de vingança, dente por dente, olho por olho. Uma agenda determinada por um belicismo pronto para a guerra, mas que era muito mais galanteio, muito mais exibicionismo do que realidade. Porque esses discípulos não estavam com todo esse fogo, com toda esta força que eles ostentavam aqui. Por quê? Porque em momentos anteriores Jesus se encontrava com eles sobre o monte, onde ele se transfigurou diante deles, onde aconteceram coisas, como por exemplo nuvens sobre eles, sobre Jesus, trovões, raios que eles queriam sobre os samaritanos agora, e eles sumiram, se assustaram, se esconderam detrás das pedras e das árvores. Quando tudo se clareou, Jesus se encontrava só. Agora eles dão uma de galo aqui, cantam uma de galo, querendo destruir os samaritanos. Mas não acompanharam Jesus no momento em que Jesus vivia uma profunda interiorização do céu. Contradição, né? Por outro lado, também, que depois que desceram, que havia uma massa ao pé do monte esperando por Jesus, gente sofrida, que chamavam de endemoniadas, pessoas dilaceradas, pessoas assustadas, medrosas, doentes, com febre, com epilepsia, com um monte de coisa. E um homem pediu que os discípulos de Jesus cuidassem, curassem o seu filho, que caía no fogo, caía na água, que caía pelo chão, se batia, claramente com epilepsia, e os discípulos não souberam fazer nada. Agora eles querem raios sobre as pessoas. Quer dizer, Jesus viu o problema da contradição, do blá blá blá, do fala, coisas desconexas, numa vida de quem o seguia, de perto, de quem era chamado por ele, de quem muitas vezes orava com ele, rezava com ele, mas que agora, na hora do conflito, tinha uma resposta completamente na contramão de tudo o que ele era, ensinara e propunha, que era, como ele disse aqui, eu vim trazer o reino de Deus e não a morte. A morte atuava por conta do Império Romano, por conta do império religioso, da lei opressora desenvolvida lá no templo em Jerusalém, odiada pelos samaritanos com toda razão. Não, Jesus não vinha trazer isso para as pessoas, porque as pessoas já tinham esse inferno, já tinham fogo caído, não do céu, mas do templo de Jerusalém, daquele judaísmo fanático, daquele legalismo absolutamente farisaico, desastroso, destroçante da dignidade das pessoas, tanto é que o povo ali
vivia completamente desagregado sob essa opressão. Para que mais fogo? Para que mais vingança? Não, não era este o propósito de Jesus, mas o do reino que vem trazer vida, que seus discípulos ainda não entenderam. Isso me faz pensar que há pessoas, e muita gente boa, que hoje nas igrejas, nas diversas religiões, pedem para Deus, rezam, oram por si. Que se sentem confortadas, animadas, pacificadas, mas que diante dos problemas da vizinhança, diante dos problemas populares, diante dos problemas econômicos, diante dos problemas sociais, querem um raio para os outros, querem um fogo caído não sei de onde em cima dos outros. Na hora da discordância, na hora do confronto de ideias, da luta de ideias, o que o outro pensa merece que o outro seja incendiado, destruído, mandado para o inferno. Incoerência total, incompatível, absolutamente incompatível com a proposta de Jesus, com a mensagem de Jesus, com a encarnação do reino em Jesus, nessa sua viagem, nessa sua caminhada. O segundo e último problema que eu identifico aqui é o problema da agenda propriamente dita, das prioridades da agenda das pessoas. Aqui se aproximou um homem que queria seguir Jesus. Jesus disse, tá, segue-me. Ele disse, não, mas espera aí, primeiro eu vou enterrar meu pai, fazer o velório, né? Não está escrito aqui, me deixa imaginar um pouco. Fazer o velório, né? Curtir lá, chorar um pouco, meu pai, com a minha família e tal. Depois eu venho e te sigo. Jesus diz para ele, deixai os mortos enterrarem seus próprios mortos. Jesus se referia a essa sociedade que mata, a religião que mata, ao Império Romano que mata, a essas atitudes tomadas pelos discípulos que matam. Então, se eles não seguirem, que eles enterrem os seus mortos. Porque a agenda de Jesus não é a agenda da morte. Não é a agenda ditada por esse estado de coisas. Esse estado de coisas que toma conta da consciência e mata a consciência. Que toma conta da racionalidade e emburrece o ser humano. Que toma conta da espiritualidade e coloca ídolos dentro das pessoas. Manipula as pessoas. Este que quer velar mortos faz parte de uma sociedade morta, como diz aquela obra, Sociedade dos Poetas Mortos. Aquele grande filme, estrelado por Robin Williams. Rico filme, que bem poderia dar nome a esta atitude deste homem que quer primeiro atender à morte para depois seguir a vida que representava e que é Jesus e é Jesus. Problema de agenda. Quando a morte ocupa em primeiro lugar, primeiro ponto de cima, como hierarquia de valor, como absoluto de valor, o resto tudo se conduz por ela. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que... tudo em torno da morte, do velório, do cabisbaixismo diante de uma sociedade que mata, diante de sistema que mata, diante de atitudes cadavéricas. Deixa
os mortos serem enterrados pelos seus próprios mortos. Vem e segue-me. E ainda dentro dessa questão da agenda, houve um outro problema de uma pessoa que diz que queria seguir Jesus. Jesus disse para essa pessoa: vem e segue-me. E ele disse: deixa eu me despedir dos meus familiares, dos meus amigos primeiro, depois eu venho te sigo. Ele queria uma agenda assim festiva, né? Turística. Agora eu vou participar de uma viagem com Jesus, eu vou fazer um turismo com Jesus. Talvez eu não conheça Jerusalém, eu vou aproveitar e conhecer Jerusalém. E já aperto a mão de Pilatos, aperto a mão do sumo sacerdote, já participo de algumas coisas lá da Páscoa. Completamente confuso por uma vida, por uma agenda ocupada por essa irresponsabilidade de falsas amizades, de falsas relações pobres, que, no entanto, determinam a vida dele ao ponto de ele fazer tudo que diz respeito a Jesus, a sua viagem, seu ministério, a sua obra, o seu reino, esperarem por ele, porque ele ia dar tapinha nas costas dos seus familiares e dos seus amigos. Não me lembro onde que li isso, que ouvi isso, mas alguém disse isso. Nesse momento, eu considero isto mais importante do que quem disse pela primeira vez. Que as coisas que tomam primeiro lugar na vida tornam as pessoas do tamanho delas. Se são coisas pequenas que tomam conta de tudo na vida, é porque as pessoas que se deixam determinar por esses agendamentos são pessoas pequenas. São pessoas rasas. Se tornam até perigosas. Se tornam até companhias arriscadas. Porque tentam submeter tudo e a todos aos seus programas, aos seus projetos. Não é o caso, mas tem aquele ditadozinho popular: diz-me com quem andas e diz-te quem és. Quase dá para dizer sobre isso. E Jesus se negou a esse projeto. Vem e segue-me, porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Até mesmo os pássaros, até mesmo as raposas têm as suas tocas e os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem. Porque isso não é prioridade. A prioridade é a viagem. A prioridade é a caminhada em direção ao confronto em Jerusalém. Aqui caminha o Messias da redenção da humanidade. Aqui caminha a revolução a partir de uma outra agenda, a partir de um outro reino que não esses reinos da morte e dos festejos baratos, dos turismos vazios. Aqui segue um Jesus que faz uma marcha em direção a Jerusalém, não como um rei tirano, mas cercado por trabalhadores, pescadores das margens da Galileia e por um outro cobrador de impostos, Mateus ou Levi. Este é o plantel de Jesus. Este é o exército de Jesus, os trabalhadores. E esse grupo aumentou, tanto que mais adiante, nessa mesma viagem, Jesus manda 70 pessoas no discipulado dele a ocupar as cidades, a visitar as pessoas, a se hospedar nas casas delas, a comer com elas, a confraternizar com elas. Porque este Jesus não tem pelotões militares. Este Jesus não tem cordéis de tambores abrindo caminhos. Mas este Jesus é aquele que realiza o reino, que recria as relações, refaz as agendas, refaz
as prioridades das pessoas, coloca como prioridade a mudança do mundo e a reconstrução do ser humano e suas relações. É esse o Jesus que viaja, é esse o Jesus que caminha, é esse Jesus que sai do interior, mais abandonado e desprezado, tanto pelo judaísmo da Judéia e do Templo de Jerusalém, quanto pelos romanos, que mataram desde sempre muita gente, muitos revolucionários, cujos cadáveres ainda são descobertos hoje e estudados naquela região. Este é o Jesus que muda as nossas agendas. Então, minha cara e meu caro, qual é a tua? É se preocupar com a morte, enterrar mortos, ou te envolveres com a vida que jorra desta viagem de Jesus? Qual é a tua? É teu preocupares, te ocupares com esse turismo de uma vida vazia, de festejos, bares que superlotam as calçadas em tempos de calor. E agora, com as chuvas em algumas regiões do país, ambientes de pizzas, de festa, com falação de bobagens e nenhuma preocupação com o nosso povo, com o que passa a classe trabalhadora, com os infortúnios populares, com as desgraças dos pobres. Qual é a tua? Que escolha tu fazes? Deixa-me agora encerrar te dizendo: o número do meu telefone com WhatsApp está aqui embaixo. Coloco aqui, não tem problema, mesmo que exploradores, golpistas e até fascistas tentem me ameaçar. Não, não tem problema, está aqui embaixo. Ligue para mim. Eu tenho coisas para te dizer, para ampliar essa discussão, te chamar para um projeto de mudança de prioridade na tua vida, na nossa vida, nas nossas agendas existenciais, nos nossos projetos, que não são só confortáveis, são transformadores, são revolucionários, são propositivos, são afirmativos. Estou à disposição. Já me ligaram essa semana, algumas pessoas já me ligaram, e algumas até já conversei com elas pessoalmente, inclusive aqui na região onde eu moro. Isso é maravilhoso, isso é muito bom, isso é abençoador. Não me interessa mudar a religião de ninguém, não me interessa saber em que acredita, o que desacredita. Me interessa é essa adesão, me interessa é esse compromisso, esta mudança de prioridades na vida. Chega de banalidades. As banalidades colaboram com a destruição da espécie humana, destruição do planeta, destruição do mundo, com aqueles que adoram fazer guerras, jogar bombas, como vem fazendo contra os irmãos e as irmãs palestinas, terra de Jesus e dos seus primeiros discípulos, suas primeiras discípulas. Deus, pois, derrame sobre ti não o raio do céu. Deus, pois, derrame sobre ti, em ti, na tua existência, não a morte, tomada nas mãos dessa sociedade que mata. Que Deus derrame sobre ti a orientação da vida, derrame sobre ti este ímpeto transformador da viagem de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.